Bem-vindos a mais um episódio de Diálogos APANVET, o espaço onde grandes trajetórias da medicina veterinária ganham voz. Hoje temos a honra de receber uma das figuras mais respeitadas no cenário nacional e internacional quando falamos de fisioterapia veterinária. Bem-estar animal e inovação aplicada com amor. Ela é pioneira, empreendedora, educadora e, acima de tudo, uma apaixonada pela vida. Doutora Solange Micael é fundadora da Vet Physio Institute e foi responsável por coordenar o Serviço Oficial de Fisioterapia Equina nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos do Rio e de Tóquio, que foi um reconhecimento de sua excelência e liderança na área. Foi a primeira brasileira certificada pelo American College em Medicina Esportiva e Reabilitação Veterinária. E, acima de tudo, é uma educadora incansável e apaixonada pelos animais. É uma alegria receber a senhora, doutora. Seja muito bem-vinda aos Diálogos APANVET. Doutor, muito obrigada pelo convite. A honra é minha de estar aqui na academia. Eu adorei e é realmente muito bacana poder estar aqui falando do trabalho. Tá. Antes de mergulhar na sua trajetória incrível, queria começar com alguma coisa mais leve. O que tem deixado você mais animada ou realizada no início e atualmente na sua rotina? É o ato de cuidar dos animais. Então, desde criança, eu sempre fui muito apaixonada por qualquer tipo de animal. Eu via um cachorro na rua, eu tinha que mexer. E o meu seriado favorito de criança chamava Daktari, que era uma série onde tinha um hospital veterinário na África. Então eu via aquela série do pessoal cuidando dos animais e era o que eu queria para mim. Então eu cresci, querendo fazer um hospital veterinário, querendo cuidar. E daí, na minha trajetória, eu acabei indo para o lado da reabilitação da fisioterapia. Então, hoje eu tenho um hospital de fisioterapia para grandes e pequenos animais, onde a gente consegue recebê-los e é uma alegria muito grande a gente poder ajudar. Então, isso é o que me move. Ai, que bom. Bom, não precisa falar, é só olhar para o seu rosto, ver o brilho nos seus olhos quando você fala de cuidados de animais. Vamos dizer que é quase que a missão da sua vida. Não, é a missão da minha vida, com certeza. E você, há tempo eu visitei a sua clínica, era uma clínica pequena, num sítio muito bonito, tinha árvores, tinha lugar. Agora parece que você ampliou muito, não é? Sim, a gente não para de aumentar. A gente hoje consegue receber até 16 cavalos internados. 16 cavalos? E nós temos 10 boxes para pequenos animais construídos com piso antiderrapante, com 4 piquetes de diferentes pisos, e a gente fez a parte de hidroesteira de pequenos animais também, o hidrowalker para os equinos. Então, assim, a gente ampliou bastante e é uma constante, né? A gente vai sempre melhorando. Você ainda tem um lhama? Não. A gente acabou precisando daquele espaço. Bem, então, quais são os animais que você atende? Principalmente equinos,
de todos os tipos de esporte e a gente atende também cães e gatos. Mas se aparecer animais exóticos, outro dia uma veterinária de exóticos foi nos visitar e ela ficou de recomendar. Nós não recebemos ainda para tratamento lá, mas eu já fui muito aos zoológicos para fazer exame de termografia, e então a gente atende de tudo. Certo, certo. Você é uma das poucas que usa termografia aqui no Brasil, não é? Sim. E a termografia, eu vi o uso dela em tumor de cães, que mostra um pouco a abrangência do tumor. Você usa a termografia para quais outras patologias? Então, a termografia, né, é aquela técnica que faz o mapa térmico do animal, então a gente consegue ver inflamação no comecinho, como ela detecta calor, né, a vantagem é que a gente consegue pegar um processo inflamatório bem no início. Então, a gente usa muito no centro de reabilitação para delimitar a lesão e para o acompanhamento do paciente. Hoje eu fui convidada pela FEI, pela Federação Equestre Internacional, para fazer termografias em provas. São apenas 10 veterinários no mundo que participam desse programa, da termografia em provas. Então eu tive a honra de ser convidada, hoje eu trabalho para eles e eles me mandam para as melhores provas do mundo, né, para o World Equestrian Games, para a Copa do Mundo. Eu acabei de chegar da Copa do Mundo agora na Suíça, fazendo esse tipo de exame em provas. Também, na inspeção de provas. Faltava esse exame, não é? No Jockey Club tem o veterinário do partidor que está lá para retirar um animal que possivelmente esteja manco. Porém, nas competições outras, nunca vi um serviço veterinário especializado para ver a parte de patologia que possa prejudicar o andamento do cavalo. Exatamente, a gente, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue entender o que está acontecendo e ver se esse animal tem condição de estar na prova ou não. E outras coisas que também dá para usar a termografia em pequenos animais, a gente também usa. É mais fácil em animais de pelo curto do que em animais de pelo longo. Né? Às vezes o cão de pelo longo não vai dar para fazer, mas tem outras técnicas que a gente pode usar, por exemplo, ver o apoio dos membros e pedir para o cão sair para a gente ver a impressão das patinhas. Se por acaso tem um membro que não está apoiando bem, a gente identifica pela termografia. É muito interessante. E também eu fiz muito em zoológico, como eu comentei, porque o animal selvagem não dá para chegar perto para examinar, não dá para palpar, não dá para a gente perde, né, algumas das técnicas que a gente tem. Então a gente consegue examinar de longe e entender o que está acontecendo, às vezes de longe. Por exemplo, outro dia me ligaram do Zoológico de São Paulo, já fazem muitos anos isso, mas foi uma história engraçada. Solange, o rinoceronte está claudicando e a gente não sabe o que está acontecendo. Eu falei, deixa ele preso aí, porque ele não poderia estar no sol, uma vez que a técnica capta o mapa térmico, se ele estivesse no sol iria atrapalhar. Eu falei, então deixa ele preso que eu passo aí para a gente fazer uma termografia. E daí, na termografia, foi só ligar a câmera e eu vi, olha, é o posterior, a unha do posterior esquerdo. Então, de longe, né, eu identifiquei aonde estava a causa dessa claudicação. Muito bom. Realmente, para animais selvagens, ou animais zoológicos, é complicado também. Elefante... também tem muito problema de membros, não é? Sim, bastante osteoartrite, né? Porque eles ficam um animal muito pesado e fica muito parado, né? Muito restrito de movimento. Então, osteoartrite é um problema em elefantes. E pequenos animais também, por exemplo, aves,
que são muito estressadas, né? Então não dá para pegar um animal desse que acaba sofrendo bastante estresse. Então a gente consegue examinar aves e veadinhos de longe, assim, sem precisar segurar. As tecnologias que você usa são tecnologias específicas da medicina veterinária ou você importou da medicina humana? Então, algumas dessas tecnologias nasceram na medicina humana, como, por exemplo, o shockwave, né, que é a onda de choque, que nasceu da litotripsia, quando eles quebravam as pedras no rim dos pacientes humanos com ondas de choque. E daí esse aparelho foi desenvolvido para ortopedia de uma outra forma, e hoje a gente usa bastante na parte ortopédica. A termografia, ela nasceu da parte militar. Eles inventaram a câmera infravermelha para descobrir, né, na época das guerras, exército inimigo escondido numa floresta. Então, hoje a gente pegou essa tecnologia para detectar pontos de calor, pontos de inflamação. Então, cada aparelho tem uma história. Mas, assim, sim, alguns deles vieram da parte humana e depois migraram para a veterinária. Muito bem. Então, eu ia perguntar sobre pioneirismo. Realmente, você aplicar uma técnica usada na guerra para a sua clínica é um pioneirismo realmente muito, muito bom. Você foi a primeira veterinária do American College. O que essa diplomação significou para você? Aqui no Brasil foi muito bacana porque eu fui a primeira brasileira, né, a ser diplomada no American College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation. E no mundo, como eu dou muita palestra em congressos no exterior, todo mundo quando vai me apresentar fala, a doutora Solange é diplomada, então o mundo acaba reconhecendo esse título, porque é o título mais alto da medicina veterinária, né? E ele é muito difícil de ser conseguido. Então o board americano é um board que ele é muito difícil de passar, ele é conhecido por isso. Só para vocês terem uma ideia, para eu passar nessa prova, né, nesse board, eu tive que estudar a lista que eles deram, que eram 11 livros, não, desculpa, eram 21 livros e 5 anos dos 11 principais, das 11 principais publicações, do 11 Journals, né? Então, assim, eu realmente passei alguns anos me preparando, e o mais bacana de ter passado não foi o título. É lógico, o título é bom, mas assim, foi o que isso elevou meu atendimento clínico. O que eu aprendi nesse tempo todo, essa preparação me fez uma veterinária melhor. Então, para mim, isso é o que ficou de mais bacana dessa experiência. Que mensagem bonita você dá para nós e para os nossos ouvintes. Estudar sempre. Esse eu vejo que você não ficou estática. Você descobriu muitas coisas e continua estudando e levando a excelência à sua prática. Qual é o tratamento que você implementou que mais te dá satisfação? Eu desenvolvi uma técnica de aplicação de kinesiology taping, que são aqueles tapes elásticos que os atletas humanos usam, usar aquela fita para corrigir desvios angulares em potros. Então, isso foi uma gratificação muito grande, porque a gente fez uns casos e deu tão certo que a gente resolveu, em 2018, levar esses casos para um congresso mundial.
E daí o nosso trabalho foi tão elogiado que nós ganhamos um award, né? Foi premiado o nosso trabalho nesse congresso. Que bom, que bom. E daí eu É, dei palestras no mundo inteiro disso, e hoje eu consegui ajudar potros no mundo inteiro. As pessoas me ligam da Europa, da Austrália, da África. Outro dia me ligaram dos Estados Unidos sobre tratamentos de desvios angulares em potro com essa técnica. Então, assim, é uma técnica fácil de aplicar, que na literatura a correção, o gold standard seria a correção cirúrgica, ou seja, colocar um parafuso né, na epífise e depois tem que fazer outra cirurgia para retirar o parafuso. Então a gente para o crescimento da placa naquele ponto e depois tem que fazer outra cirurgia para tirar, ou seja, uma técnica simples que evita 2 cirurgias e corrige o potro em 2 semanas. Bom, nós vamos poder mostrar isso, os tape, na parte de desvio de membros, não é? E os kinesiotaping, que mais ainda tem como grande indicação? É muito útil porque a gente pode aliviar a dor via a teoria do gate control, né? O fato da gente colocar o tape estimula receptores da pele e assim inibe a informação da dor de ser processada. A gente consegue aliviar mais rápido edemas, a gente consegue dar suporte porque ele funciona como um elástico. Então ele tem diversas aplicações interessantes, inclusive em pequenos animais. Eu fui convidada pela Vatican Tape, que é uma empresa, a maior que tem, né, de fabricação e distribuição desses tapes no mundo, a escrever um livro de pequenos animais para eles. Que bacana! Inclusive de pequenos animais, eu fui convidada a escrever o livro de Kinesiology Taping for Dogs. É um livro que ele foi feito na Europa, ele está em inglês, ele não vende aqui no Brasil, mas ele foi parar em todos os lugares do mundo, até na Coreia do Sul. E eu acabei indo dar uma palestra na Coreia do Sul por causa desse livro. Eles me viram o livro e falaram, você viria aqui dar o curso? Eu falei, claro. E me diz uma coisa, tem também para equinos? Sim, a gente aplica muito em equinos. Não é o livro. Sim, quem escreveu o livro para eles na parte de equinos foi uma alemã, a Renate Etchel. E está disponível também está disponível na Amazon. Tá, ótimo. E este livro aqui em cães está disponível aqui no Brasil? Só via Amazon. Eu trago sempre alguns comigo, né, para o pessoal dos meus cursos de kinésio. Então, o pessoal sempre quer o livro, né, eu tenho disponível comigo. Mas, assim, ele não está sendo comercializado diretamente da Vatican Tape para cá. Porque aqui no Brasil as coisas são muito difíceis de chegar direto, né? Mas a Amazon distribui bem. E me conta como é que surgiu a sua inovação do Espaço Canis? Então foi uma consequência do Espaço Ecos, né? A gente já trabalhava com equinos, né? Recebendo eles para tratamento, e a gente viu que o fato de ter um centro de reabilitação é diferente de ir fazer a fisioterapia 1 hora ali no local. A gente recebe esse animal, então a gente está com o animal o dia inteiro, a gente consegue fazer mais tratamentos e espaçar os tratamentos. Essa é a grande vantagem do centro de reabilitação. Então, por exemplo, a gente faz um laser de manhã, a gente deixa aquele laser agindo algumas horas e depois vai fazer à tarde, por exemplo, um outro estímulo diferente, um campo eletromagnético pulsátil que também vai agir sobre algumas horas. Então, a gente consegue estender o período onde essas técnicas vão agir, né? Então, essa é a grande vantagem. E para pequenos animais, eu notei que existem muitos centros de reabilitação
em São Paulo, mas a maioria não tem a hospedagem. Os animais vão, fazem a fisioterapia e saem, vão embora. E alguns tutores, eles têm dificuldade de poder levar e buscar, ou mesmo ficar aguardando, ou mesmo se for contratar um serviço de transporte, é um custo a mais. Então eu vi que isso seria uma dor, né? Ficar levando e trazendo. Então a gente resolveu abrir um centro onde a gente tem a hospedagem e a fisioterapia. Não é para qualquer caso. O nosso foco é justamente aquele caso que precisa de um tratamento mais intensivo, como por exemplo um pós-cirúrgico, onde a gente pode ficar com esse animal a primeira ou a segunda semana, as primeiras 2 semanas desse pós-cirúrgico, onde a gente pode fazer uma medicação mais intensiva. Às vezes a pessoa tem um cão e tem outros cães no local. Então aquele cão que fez a cirurgia não pode estar brincando com os outros cães pulando em cima, ou a pessoa não tem um piso adequado que não escorrega para manter esse cão em pós-cirúrgico. Então a gente fez esse espaço pensando nisso. E também nos casos neurológicos, que respondem muito quando a gente faz um tratamento mais intensivo. Porque, por exemplo, um cão neurológico que tem uma fraqueza muscular, ele não aguenta fazer muitas repetições de um exercício. Ele faz algumas repetições e ele cansa, né? Já deu, você não vai conseguir tirar mais nada se fosse 1 hora de sessão. Agora, como a gente fica com ele internado, a gente consegue fazer exercício várias vezes por dia, aos pouquinhos, trocando os tipos de exercício, e a gente tem um resultado fantástico, porque a gente consegue fazer esse intensivo. Eu poderia dizer que é um tipo de medicina integrativa que você pratica. O tutor também acaba indo fazer parte ou não? Normalmente eles vêm visitar e a gente tem também um grupo no WhatsApp para cada paciente. Então, todos os dias nós postamos foto, vídeo do que a gente está fazendo. Então, assim, o tutor acaba ficando próximo, né, do animal, porque está recebendo as notícias o tempo todo, né? Tá vendo que tá bem, tudo. E também eles vão mais visitar, uma vez que eles a ideia é ficar internado lá. A gente tem também o serviço de levar, fazer e ir embora, mas o nosso foco seria o diferencial, fazer o que é diferente da maioria das clínicas, né? Que é pegar esse público que precisa de um intensivo e nesse caso seria melhor para esses animais. Você inspira muitos profissionais, centenas de profissionais, e muitos querem aprender mais com você. Você montou um instituto? Sim, a gente tem o Vet Physio Institute, que é justamente para a gente ensinar essa parte de fisioterapia e reabilitação, tanto na parte de equinos quanto pequenos animais. Em pequenos animais, a gente foca mais nos cursos de FASIC, que é o trabalho com fáscia, né, com liberação miofacial, e também a parte de kinesiology taping. Agora, na parte de equinos, a gente tem também o fisioterapia equina e outros cursos mais relacionados a equinos. Fora isso, eu tenho os 2 centros de reabilitação, que é o Espaço Ecos, onde a gente recebe os cavalos para tratamento, e o Espaço Canis, onde a gente recebe os cães para internação e fisioterapia. Quem quiser te acompanhar, quem quiser aprender, como é que entra em contato com a sua organização? Eu acho que a maneira mais fácil seria o Instagram do Vet Physio Institute. Foi uma alegria muito grande de recebê-la aqui e ver como foi a evolução da terapia nos últimos 15, 20 anos.
não que eu seja saudosista, mas no meu tempo, nos anos 60, 70, a gente tratava problemas locomotores em cavalos com pontas de fogo, que é, hoje, se falar de ponta de fogo, é um tratamento medieval. E você trouxe aqui um tratamento através de um aparelho muito caro, mas que resolve. Repete o nome devagar desse aparelho. É o Shockwave. Shockwave. É um tratamento à base de ondas de choque, ondas mecânicas, e o tecido ósseo, ele responde muito bem a esse tipo de tratamento. Então, toda a parte de cicatrização de fraturas, osteoartrites, cistos, como eu mostrei num caso, né, a gente pode estar colocando a foto aqui. E é muito interessante hoje em dia, assim, se tiver uma dor de canela ou uma fratura, inclusive grau 3, né, que tem a fraturinha, a gente faz Shockwave, que resolve super bem. Ser veterinária em uma Olimpíada é alguma coisa um pouco especial. Conta um pouco quais são as suas experiências olímpicas. E foi uma honra muito grande ter sido convidada para o Rio e para Tóquio, né, tanto os Jogos Olímpicos quanto Paralímpicos. Eu coordenei o serviço oficial de fisioterapia, então a gente fazia fisioterapia em todos os cavalos do mundo, né, todos os países que não tinham equipe, que eram a maioria, né, vinham atender com a gente. Alguns países a gente acabou não trabalhando porque eles tinham o seu fisioterapeuta particular, por exemplo, Alemanha, Estados Unidos, Inglaterra, eles traziam os físios junto com a equipe. Mas o resto, todos os outros países, a gente acabou trabalhando. Então, o primeiro cavalo que a gente atendeu no Rio foi muito engraçado, porque era um cavalo da Rússia, que se machucou no transporte. E a gente não conseguia se comunicar direito com a atleta, porque a Amazona ela não falava inglês e a gente também não falava russo. Então a gente acabava marcando as sessões, explicando o tratamento através do Google Translator. Isso lá em 2016 a gente colocava, a gente vai fazer laser no seu cavalo. Daí ela perguntava, não tem problema com doping? Eu, não, no doping, não tem problema. A gente marcava 2 horas da tarde, tá bom? Tá, então a gente se comunicava através do Google Translator. Daí, depois, no dia seguinte, chegaram os tradutores, tudo, mas o primeiro dia foi um pouco caótico, né? A gente não encontrava os tradutores, então a gente não sabia falar russo, eles não falavam inglês, mas a gente acabou se comunicando. Bacana. Você tem um outro caso assim interessante? De equinos, vários, né? Porque como a gente gosta muito do esporte, eu atendi um caso muito bacana que foi o Quari Bravo, que foi um cavalo dos mais importantes aqui do Brasil, foi tríplice coroado, então foi uma honra muito grande ter participado do processo de reabilitação dele. E quando ele retornou às corridas, uma cena muito emocionante foi que eu estava lá assistindo a corrida, né? Lá em cima, num cantinho, na arquibancada, e o Dr. Celso, que era o veterinário que me chamou para tratar dele, ele me viu lá em cima, ele subiu a arquibancada para me cumprimentar. Então, assim, eu fiquei duplamente feliz, não só do cavalo ter vencido a corrida, mas pelos parabéns, pelo reconhecimento de um profissional que eu admirava tanto, que era o Dr. Celso Bertolini. Que beleza! Doutora, tem alguma coisa que você queria deixar para os nossos colegas, para a sociedade, na sua despedida? Nós estamos abertos a às suas manifestações agora e a qualquer momento pode voltar aqui
para nos contar casos interessantes. A minha dica para os colegas seria sempre se atualizar. Se não conseguir ler os papers, pelo menos vá nos congressos, nos cursos, está sempre se atualizando, porque isso é muito importante. Isso não só vai fazer você ter sucesso, como também ser o melhor veterinário. Você vai ter muito mais bagagem para você decidir na parte de diagnóstico e de tratamento e vai poder dar um serviço melhor para o seu paciente. Muito bem. Doutora, muitíssimo obrigado, foi muito bom. Sabemos que daqui 3 dias você voa para o México e daqui a pouco para a Polônia, você não para aqui no Brasil e agradecemos muito o tempo que você dedicou ao nosso podcast. Muito obrigado. Foi um prazer, doutor. Muito obrigada mesmo pelo convite, é uma honra estar aqui. Bem, para finalizar, este é o livro da doutora Solange Michael, está à disposição na Amazon. E se você gostou desse nosso podcast, por favor, transmita o link para todos os seus amigos para ampliar a divulgação nossa. Muito obrigado.